Capítulo 12. Atribuições dos servidores. Artigo 72. Os órgãos integrantes da estrutura do Conselho Federal terão gerentes ou chefes designados pelo Presidente. Artigo 73. Compete ao Superintendente Executivo. Inciso 1º. Despachar, pessoalmente, com o Presidente. Inciso 2º. Despachar com os chefes dos departamentos, e Inciso 3º. Cumprir as determinações emanadas da Presidência, orientando, coordenando, dirigindo e supervisionando os trabalhos do Conselho Federal. Artigo 74. Compete ao consultor jurídico. Inciso 1º. Despachar, pessoalmente, com o Presidente, e Inciso 2º. Orientar, coordenar, dirigir e supervisionar os trabalhos da consultoria jurídica. Artigo 75. Compete ao procurador jurídico. Inciso 1º. Despachar, pessoalmente, com o Presidente, e Inciso 2º. Orientar, coordenar, dirigir e supervisionar os trabalhos da Procuradoria Jurídica. Artigo 76. Compete ao gerente. Inciso 1º. Despachar, pessoalmente, com o Presidente e o Superintendente Executivo, e Inciso 2º. Orientar, coordenar, dirigir e supervisionar os trabalhos de sua gerência específica. Artigo 77. Compete ao chefe de setor. Inciso 1º. Despachar, pessoalmente, com o Superintendente Executivo, e Inciso 2º. Orientar, coordenar, dirigir e supervisionar os trabalhos de seu setor específico. Artigo 78. Delegados regionais e os chefes dos escritórios de representação serão subordinados diretamente ao Presidente, e suas atribuições serão estabelecidas nos atos que criarem os respectivos órgãos. Artigo 79. As atribuições, responsabilidades e demais características pertinentes às funções da tabela de empregos do Conselho Federal serão especificadas em manual próprio. Capítulo 13. Atos de autoridade ou normativos. Artigo 80. As deliberações do plenário, da diretoria, do grande plenário e da Assembleia Conjunta serão proferidas através de regulamentos, resoluções, decisões e acórdãos. Parágrafo 1º. Resolução é o ato através do qual o órgão impõe ou estabelece normas de caráter geral. Parágrafo 2º. Decisão é o ato através do qual o órgão decide sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou sobre qualquer interpretação de disposição regulamentar. Parágrafo 3º. Acórdão é o ato através do qual o plenário ou a diretoria proferem suas decisões ao julgar os processos éticos ou disciplinares. Artigo 81. As determinações da Presidência serão proferidas através de portarias, despachos e ordens de serviço. Parágrafo 1º. Portaria é o ato através do qual a Presidência dispõe, dentro de sua competência, sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou normativa. Parágrafo 2º. Despacho é o ato através do qual a Presidência decide sobre o encaminhamento de assuntos, ou lhes dá solução. Parágrafo 3º. Ordem de serviço é o ato através do qual a Presidência impõe ordens ou estabelece normas de caráter interno. Parágrafo 4º. A Presidência, no exercício de competência delegada, ou ad referendum do plenário, ou da diretoria, poderá manifestar-se também, através de resoluções ou decisões. Artigo 82. Os conselheiros manifestam-se, verbalmente, ou por escrito, através de pareceres conclusivos e votos.
Parágrafo 1º. Parecer conclusivo é o ato através do qual o conselheiro exprime a sua opinião, ou modo de pensar, acerca de um fato ou situação e sugere soluções, para a consideração de seus pares, após evidenciar razões que conduzam à aprovação do ato. Parágrafo 2º. Voto é o ato através do qual o conselheiro manifesta sua opinião acerca de um fato ou situação, sujeitos diretamente a seu veredicto ou decisão. Artigo 83. As comissões integradas por membros efetivos do Conselho Federal manifestam-se através de relatórios conclusivos. Parágrafo único. Relatório conclusivo é o ato através do qual os conselheiros, integrantes de uma comissão, exprimem coletivamente a sua opinião ou modo de pensar, acerca de um caso ou assunto, após historiar os principais fatos e argumentos relativos aos mesmos, e evidenciar, expressamente, as razões de ordem doutrinária ou legal, que possam conduzir à aprovação de suas conclusões. Artigo 84. A consultoria e a procuradoria jurídica manifestam-se através de pareceres jurídicos. Parágrafo único. Parecer jurídico é o ato através do qual o órgão atende às consultas encaminhadas por intermédio da presidência, expondo a opinião do consultor ou do procurador jurídico, fundamentada em razões expressas, de ordem doutrinária ou legal. Artigo 85. Os demais órgãos integrantes da estrutura do Conselho manifestam-se através de relatórios, pareceres, instruções de serviços e informações. Parágrafo 1º. Relatório é o ato através do qual o órgão, após historiar os principais fatos e argumentos de um caso ou assunto submetido à sua consideração, encaminha à autoridade, ou ao órgão de consulta, as suas conclusões, após indicar, expressamente, as razões de ordem doutrinária ou legal, nas quais estejam elas fundamentadas. Parágrafo 2º. Parecer é o ato através do qual o órgão, baseado em razões de ordem doutrinária ou legal, se pronuncia sobre um assunto ou pontos controversos de uma questão, sugerindo soluções. Parágrafo 3º. Instrução de serviço é o ato através do qual um órgão prescreve normas a serem observadas na prática, ou na execução de certos atos ou serviços. Parágrafo 4º. Informação é o ato através do qual o servidor anota, em um processo ou documento, referência e providência que, em razão de suas funções, tenha tomado com relação ao mesmo, ou presta esclarecimentos concernentes ao processo ou documento, a fim de que, instruídos, subam eles à solução da autoridade competente. Artigo 86. Os pareceres e relatórios conclusivos, a que se referem os artigos 82 e 83 são deliberativos, por representarem votos, e os referidos nos artigos 84 e 85 são instrutivos. Artigo 87. Os atos a que se refere o artigo 80 serão assinados, conjuntamente, pelo presidente e pelo secretário-geral. Artigo 88. As resoluções e os acórdãos terão numeração cronológica infinita, precedida da sigla CFO, seguida de hífen. Artigo 89. Os atos de que tratam o parágrafo 3º, do artigo 80, os parágrafos 1º e 3º, do artigo 81, o artigo 83, e, o parágrafo 3º, do artigo 85, terão numeração cronológica anual, por espécie. Parágrafo 1º. As decisões, portarias e ordens de serviço terão as numerações respectivas precedidas da sigla CFO, seguida de hífen. Parágrafo 2º. Os pareceres jurídicos terão a sua numeração precedida das siglas conjur e projur respectivamente, seguida de hífen. Parágrafo 3º. As instruções de serviço terão a sua numeração precedida da sigla CFO, seguida da sigla do órgão emitente, separadas as duas siglas por uma barra transversal, e a segunda sigla, do número, por hífen. Artigo 90. As resoluções e os acórdãos serão divulgados através de publicação no Diário Oficial da União. Artigo 91.
As decisões e portarias serão divulgadas através de publicação na forma a que se refere o item 8º do artigo 12. Parágrafo único. A critério dos órgãos emitentes, as decisões e portarias poderão ser também divulgadas através de publicação no Diário Oficial da União.